Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV, relembrando páginas marcantes da história da telinha. Nesta semana vamos falar de uma novela que está completando 40 anos. Infelizmente, foi a última da sua grande autora, Janete Claire. Eu prometo. Antes de começarmos aqui a relembrar a história de Eu Prometo, ou a apresentá-la para você que talvez até nunca tenha ouvido falar, ou não conheça, enfim, os meus pedidos de sempre. Quem não for inscrito ainda aqui no nosso canal, inscrite, que é uma brincadeira que eu faço, né? Hoje em dia com essa coisa de qualificar além do O e do A nos artigos, enfim, né? Tem gente que não gosta. Recebemos aqui um comentário ou outro, mas é só uma brincadeira, gente. E hoje em dia se usa realmente, né? Quem não for ainda inscrito, X na frente, inscreva-se, tá bom? Deixe o seu like, ative no sininho as notificações para não perder os vídeos do canal, deixe também seu comentário e compartilhe com outras pessoas que talvez não saibam ou não se lembrem mais dessa novela Eu Prometo e dos outros temas que nós tratamos aqui no canal. Como eu disse, a novela está completando agora 40 anos do seu lançamento, mais precisamente no dia 19 de setembro de 1983 ocorreu a estreia. Em 1983, a TV Globo estava enfrentando a chegada de uma nova rede para, quem sabe, dividir mais ainda o bolo da audiência, né? A Rede Manchete, que entrou no ar em junho desse ano. E desde 1981 já havia as emissoras, algumas delas, né, que haviam composto a rede Tupi, agora sob operação do Silvio Santos, né, e compondo o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Então aquele começo dos anos 80, de 81 para 83, 84, ainda estava com uma mudança ali nas cartas do jogo, talvez uma faixa ou outra de horário com um pouco mais de intensidade, né? E a TV Globo resolveu aproveitar uma necessidade realmente de trazer novidades, de movimentar o mercado antes da virada de ano, né? Porque tradicionalmente uma nova grade e grandes lançamentos eram feitos só uma vez por ano, fim de março, começo de abril. Mas em 83, uma transformação na programação foi antecipada para a primavera, né? E é dessa época que existe uma vinheta que a gente pode até encontrar no YouTube, né? A Primavera Global. Em 83, a TV Globo nacionalizou completamente a sua programação entre o fim da tarde, às 5h30 da tarde, depois de alguns enlatados, né, da Sessão da Tarde, Sessão Aventura, enfim, até às 11h30 da noite. Então, durante 6 horas, né, das 17h30 até as 23h30, de segunda a sexta-feira, pelo menos, tudo que a TV Globo levava ao ar era produzido por ela mesma, produção nacional. Os telejornais, as novelas, um programa de dramaturgia baseado em histórias da vida real e por isso mesmo chamado Caso Verdade, no fim da tarde, né? E a linha de show, programa de humor, enfim. Com essa programação 100% nacional na faixa nobre, uma novela às 10 da noite, o que não acontecia com produção inédita na emissora, desde a virada de 78 para 79, com uma novela do Dias Gomes, que fizemos aqui o TBT também recentemente, Sinal de Alerta, né? Desde janeiro de 79, quando terminou o Sinal de Alerta, não havia novela das 10 inédita, o horário tinha sido desativado na emissora, mas foi reativado com essa novela da Janete Claire, Eu Prometo. Se as coisas estivessem no seu estado normal, e eu digo isso em várias instâncias, né, dessa coisa da concorrência, o mercado de televisão, enfim, Janete Claire escreveria uma novela do horário das 8, que estrearia um pouco depois de Eu Prometo, né, seria substituta de Louco Amor, do Gilberto Braga. Mas já havia algum tempo que a saúde de Janete Claire inspirava alguns cuidados. Ela, infelizmente, nos últimos anos da sua vida, enfrentou um câncer, que foi a causa da sua morte, né? E por essa razão, ela até pediu
para a emissora que escrevesse a sua próxima novela, que ela supunha que fosse ser a última, dada a sua situação clínica, digamos assim, né? E, infelizmente, não foi possível que a novela das 8 fosse entregue a ela mais uma vez, como foi tantas, por uma questão realmente de ordem comercial, né? Porque era complicado para a TV Globo deixar com a Janete do jeito que ela estava, do jeito que ela se sentia na época, enfim, podendo, quem sabe, não morrer, como acabou morrendo, né, com a novela no ar, mas quem sabe tendo que passar por uma internação ou uma cirurgia, um afastamento com a novela pelo meio, né? Só isso já inspiraria uma preocupação com a novela das 8, que, como é até hoje, é o principal horário da emissora. Então eles designaram-na para escrever uma novela às 10, numa volta da novela das 10. E deslocaram Cassiano Gabos Mendes, de muitos sucessos, às 7 horas, e um veterano da televisão, né, para substituir o Gilberto Braga, e foi o que ele fez com uma novela chamada Champanhe, da qual nós falaremos mais profundamente em ocasião oportuna. Do que é que se trata essa novela Eu Prometo? O personagem principal, e por isso quase o nome da história foi O Homem Perfeito, e ele não era, claro, né, mas enfim, esse personagem se chamava Lucas Cantomaia, era interpretado pelo Francisco Cuoco. Era um político gaúcho que já tinha bastante tempo de dedicação à vida pública, era um homem respeitado, probo, sob o qual não pairava nenhuma suspeita de corrupção, de sujeira, de nenhum mal feito, né? E que havia herdado o gosto pela política do seu pai, que era um proprietário de terras lá no sul, enfim, né? Ele tinha mais 2 irmãos, só que ele foi o mais afeito à política, gostava da política tanto quanto o pai, ou mais. E isso o levou a ser deputado, enfim, trilhou uma carreira no legislativo de muito êxito, né? E quando a novela começa, cada vez mais reconhecido pelo povo, pelas instituições, enfim, pelas figuras formadoras de opinião e de destaque em sociedade, Lucas Cantomaia está recebendo uma homenagem. Ele é o Homem do Ano, salvo erro da minha parte, pelo seu trabalho, especialmente à frente de uma organização intitulada OBS, a Organização de Bem Social, né? Ou dos Bens Sociais, enfim, que visa reintegrar ex-presidiários ao convívio da sociedade, enfim, colaborar para que alguém que tenha sido apenado numa fase da sua vida possa, depois de ter pago pelo seu crime, viver uma vida normal, sem estigma, sem preconceitos, né? Tenha acesso a emprego, a uma possibilidade de uma vida efetivamente digna. Lucas é casado há mais de 20 anos com uma mulher que ele não ama, mas sustenta com ele, perante a opinião pública, a posição dele desse homem perfeito, né? Um bom pai, um bom marido, um bom chefe de família, um bom homem público, enfim. Essa esposa se chama Darlene, é a personagem da Dina Sfat, que foi criada especialmente para ela pela Janete Claire. Dina Sfat, na ocasião, não fazia novelas desde Os Gigantes, em 1979, né? Ela estava um pouco desencantada do gênero telenovela. Os Gigantes foi uma novela tumultuada para ela, que a protagonizava, né, no papel de Paloma. Os Gigantes, que é do Lauro César Muniz, né? E Dina relutou um pouco, embora gostasse da Janete, já tivesse feito outras coisas dela, como Selva de Pedra, Fogo sobre Terra, né, O Astro, mas ela relutou, e nessa hesitação da Dina em aceitar fazer Eu Prometo, quase que Darlene ficou com Eva Vilma. Eva Vilma chegou a ser convidada para fazer, enfim, mas aí, como a Dina quis, aceitou fazer, olha, Eva, desculpa, mas a Dina quis, a Janete quer muito que ela faça, enfim, ficou por isso, né? E a Eva foi fazer Transas e Caretas, que foi uma novela das 7, do Lauro César Muniz, que estreou com Eu Prometo no ar, né? Lucas e Darlene têm 3 filhas. Adriana, que é o papel da Júlia Lemertz, uma moça muito boa, muito correta, né? Muito agradável, simpática, suave, a gente pode até dizer, né? Uma moça muito centrada. Uma moça que é o oposto dela, tumultua a vida da família, é manipuladora, instável psicologicamente, chamada Daisy, que é o papel da Fernanda Torres.
E a mais nova, que é a Doris, estreia da Malu Mader na televisão. Uma jovem também sem maiores problemas, ainda é estudante, gosta muito de namorar, de festa, de ler, né? Não tem maiores problemáticas na sua vida ainda, né? A Doris namora um rapaz chamado Serrinha, que é o filho do Antenor Serra Jardim. Serrinha é o Ernesto Piccolo, que interpreta, né? Serrinha é filho do Antenor, papel do Rogério Frois, que é um grande parceiro do Lucas no banco que a família dele tem, o Banco Canto Maia, né? O Antenor é diretor, é o responsável pelo andamento dos trabalhos do banco. E a mãe do Serrinha é a dona Tarsila, interpretada pela Rosa Maria Murtinho. Com esses personagens, a Tarsila e o Antenor, a Janete retoma uma ideia que ela desenvolveu para um argumento que acabou se tornando Jogo da Vida, do Silvio de Abreu, né? A ideia central ali, inicial da novela, partiu da Janete, como a gente sabe, né? Que é a de uma mulher que colabora bastante para o marido atingir um posto que tem na vida, mas que descuida dela própria, do seu visual, da sua vaidade, né? Se preocupa muito em servir, em cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Além do filho dela própria, ela ajudou o marido a criar uma filha do primeiro casamento dele, a Lilian, que era interpretada pela Ana Helena Berenguer, né? E por conta disso, o Antenor mudou de patamar em relação a Tarsila, né? Ele tinha até umas mulheres fora de casa, enfim, mas sempre com muita sutileza, com muito cuidado para não magoar a Tarsila, porque ele gostava dela. Mas a vida que ele levava o fazia com que ele tivesse outras oportunidades amorosas até, né? Enquanto a Tarsila não o acompanhou, digamos assim. É mais ou menos o que aconteceu no Jogo da Vida com a Jordana e o Silas, que eram a Glória Menezes e o Paulo Goulart, né? Pois bem, a Daisy, ela acaba disputando ao longo da novela a atenção de um rapaz chamado Conrado, que é o Cadu Moliterno, com a outra irmã, né, a Adriana. Mas esse Conrado se aproxima da família inicialmente, né? O sentimento dele é mais forte, por assim dizer, pela Adriana, né? Mas ele inicialmente se aproxima da família Canto Maia, apresentando-se como sobrinho de um amigo deles do Rio Grande do Sul, o professor Romani. Na verdade, ele não é sobrinho do professor Romani. Há um mal-entendido, né? Ele meio que se apresenta como sobrinho, o Lucas entende que ele seja sobrinho do professor Romani, mas na verdade o Conrado é genro do professor Romani e da sua mulher, a dona Amélia, que era o papel da Cacilda Lanusa. Por gratidão, né, por amizade a essa família, e especialmente ao tal do professor Romani, o Lucas acaba ajudando o Conrado a se estabelecer no Rio de Janeiro, arrumar um emprego, enfim. E ele deixa no Sul a sua esposa, né, com quem ele não vive um casamento já muito acertado, uma fotógrafa chamada Celina, mas que é conhecida de todos como Kelly Romani, que é a Renée de Vilmont. Ela é a mocinha da nossa história, digamos assim, né? Ela tem ali por volta de uns 30 anos de idade, é muito bonita, tem esse casamento desarranjado com o Conrado, uma filhinha, né? E ela por conta da sua atividade profissional, inclusive, né, também acaba se transferindo para o Rio de Janeiro no decorrer da história e conhece o Lucas Canto Maia por conta da cobertura jornalística que ela tem que fazer. Ela chega a entrar num hotel onde ele está hospedado por conta dos seus compromissos, se esconde lá na suíte dele, por pouco não tira foto do homem sem roupa, né? E existe um problema ali para que as fotos não sejam publicadas, etc, etc. Enfim, ele que é um homem muito formal, muito cioso da sua posição diante do povo, etc, etc. Mas, a partir dali, os caminhos do Lucas e da Kelly se cruzam várias vezes, né? E eles acabam se apaixonando. Só que o grande amor que o Lucas sente pela Kelly e que ele nunca sentiu pela Darlene, acho que não é um exagero a gente falar isso, é um percalço, né? Um obstáculo a essa imagem do homem perfeito que ele constrói, que mantém
diante da população, com a sua família maravilhosa, suas 3 filhas lindas, sua esposa perfeita e muito bonita também, requintada, elegante, uma senhora exemplar, etc, etc. Então isso pode arranhar os planos dele de logo mais se tornar senador. Na vida política, claro que o Lucas tem muita gente preocupada em ajudá-lo e muita gente também querendo passar a perna nele, né? Além desse problema amoroso, ele também tem outros calcanhares de Aquiles, né, que podem ser usados contra ele. Quem é que está ao lado do Lucas? Um grande traíra, uma pessoa que se aproveita desses bastidores do poder para levar as coisas de modo a beneficiá-lo, que é o Albano Moraes, papel do Neila Torraca, né? Neila Torraca, que é um grande manipulador, um Rasputin realmente ali da vida do Lucas, e que se vale, por exemplo, dessa instabilidade psicológica da Daisy, além de ter uma grande obsessão, praticamente, por uma mulher chamada Joana, que é a personagem da Regina Viana, que no começo da novela fica viúva do seu marido, um industrial, um homem muito rico, ligado também aos Cantumaias, não por conta do Lucas, mas por causa de um dos seus irmãos, o Vidal, que é o Cláudio Correia e Castro. Os outros irmãos do Lucas são um que faz só uma participação, ele morre na novela e essa morte dele, envolvido em acusações de crimes graves, financeiros, enfim, acaba revoltando o outro irmão, né? Esse é o Jairo, que é o papel do Carlos Vereza, e o revoltado, que inclusive vai parar na cadeia, é o Justo, o Marcos Paulo. Justo não gosta de Lucas porque ele acha que ele se constrói para o eleitorado com essa coisa de recuperar os presos e dar a eles uma vida digna, e tem essa imagem de homem perfeito, mas na verdade construiu a sua carreira política vitoriosa à custa de ter largado a família de mão, né? Então ele é muito revoltado com aquilo. E os 3 são filhos de uma mulher que teve uma grande educação, um grande requinte na vida dela desde menina, Dona Bernarda Cantumaia, que era a personagem da Heloísa Helena. Ela morava num palacete em Petrópolis, salvo engano meu, e lá vai parar a namorada do Jairo, depois que acontece essa reviravolta na vida deles e o Jairo morre, que é a Sônia, personagem da Malu Rocha. Na família da Kelly, além da Dona Amélia, que eu citei, do Conrado, que é o marido, né? Ela tem 2 irmãos, uma jovem que quer ser cantora e enfrenta a oposição do namorado, né? Essa jovem é a Reni, personagem da Maria Padilha, e o namorado machista, o namorado controlador, que aquela coisa, não é uma má pessoa, mas é um machistão, enfim, é o Mário José, que era o personagem do Fernando Eiras. E o outro irmão da Reni e da Kelly é outro machistão, mais de bom coração, etc., que é o Roque, personagem do Everton de Castro. E essa família, claro, eles vão todos se relacionando com os interesses dos Cantumaias e da vida política que envolve esse homem tão importante, tão destacado, e o envolvimento dele com a Kelly, né, que é o Lucas. Há uma jovem que chegou a ser namorada do Roque, mas que depois acaba se envolvendo com o Justo. E por isso ela pode vir a ter, né, algumas complicações na vida por se envolver com um rapaz que não tem muito a perder, é revoltado com tudo e com todos, que é a Estela. Estela Santos Belo é o nome dessa personagem. E era interpretada pela Nina de Pádua. Estela, ela tem uma participação interessante nessa novela, porque com a ligação que ela teve com o Roque, ela ficou amiga da Celina, ou da Kelly, como queira, né? Por exemplo, é ela que vai receber na rodoviária, se eu não me engano, a Kelly quando ela chega ao Rio de Janeiro. A Estela já está lá, né? E ela vai trabalhar como secretária da Dona Joana, a viúva do Vidal, de quem o Albano gosta, né? E se o Albano é essa pessoa que significa na vida do Lucas alguém que o guia para as necessidades ali das picuinhas da política, ali a coisa que a gente varre para baixo do tapete, faz um pouco do trabalho sujo, do bastidouro da política em nome do Lucas, nós temos um outro assessor, né, um outro correligionário muito importante,
com quem Lucas não é o homem perfeito para o público, e sim uma pessoa humana, um homem comum, com as suas tristezas, os seus sentimentos, uma pessoa com quem ele se abre, que é o João Carlos de Sá, ou Joca, que é o papel do Fulvio Stefanini. Fulvio Stefanini, Joca, é um homem de seus 40 e tantos anos, já que ele quer muito ter um filho. Ele acha que já está na idade de ter um filho, mas ele não quer se casar. Ele não quer se comprometer com uma mulher a ponto de se casar. Embora, claro, né, ter um filho não é nenhuma besteira, é um grande comprometimento, né, mas enfim. E ele tem uma namorada, uma grande candidata, com quem ele só quer ter um filho, mas não quer casar. E ela diz que só vai engravidar e ter esse filho se ele casar com ela, que é a Elô, personagem da Joana Fon. Mas quem balança mesmo o Joca a ponto dele até, quem sabe, pensar em se casar para ter esse filho que ele tanto deseja, é uma jovem chamada TT, que é interpretada pela Inês Galvão, e que ele conhece numa circunstância curiosa, porque a TT supostamente é um menino, né? Ela se veste de menino para roubar. Ela rouba umas carteiras por aí dos incautos, e ele é um desses assaltados incautos. E depois, quando ele resolve adotar o menino para tirar ele da rua, para ele não ser ladrão, é que ele vem a descobrir, por causa da Elô, né, que a TT é menina, né, ou é mulher, como queira, né? E existe essa figura que realmente ele passa a gostar mais do que da Elô, que é a TT, né? Outros personagens da novela com bastante destaque ali são até uma espécie de alívio cômico nessa história que é um grande drama com a política de pano de fundo, né? São o Juvenal e a Cássia, que são interpretados pelo Ricardo Petralha e a Lúcia Alves. Juvenal é primo da Kelly, do Roque e da Reni, né? Sobrinho da Dona Amélia. E a Cássia, mulher dele, ela tem uma agência de empregadas domésticas, mas é mais uma personagem meio fora da casinha, assim como a Lúcia Alves fez várias, né? A Veroca, de Plumas e Paetês, a personagem dela também no Jogo da Vida, né? A Clarita, Catita, a outra que ela fez também no terço final, ali do Final Feliz, a Yolanda, né? Que vivia chamando o Rodrigo de Paixão a Paixão. Enfim, Lúcia Alves e as suas matusquelas, né? E a Cássia foi mais uma. É lógico que a gente não pode deixar de falar numa pessoa que é um grande obstáculo, um grande problema na vida do Lucas Canto Maia, que chama-se Horácio Ragner. É o antagonista dele, né? Interpretado pelo Valmor Chagas. O Horácio, que inclusive chega a se envolver com a Darlene no decorrer do Eu Prometo, né? Horácio arma, inclusive, situações para comprometer a imagem pública do Lucas a partir de quando ele tem essa aproximação amorosa da Kelly, né? Horácio, que é filho de Dona Raimunda, papel da Leonor Lambertini, única novela que essa atriz veterana dos primeiros tempos da televisão, né? Irmã da Lúcia Lambertini, única novela que ela fez na TV Globo, inclusive, né? Ela vivia sozinha, não morava com o Horácio, ela tinha um monte de bichinho de estimação, um monte de gato, né? E era uma senhora também que servia para um alívio da tensão da novela, porque ela tratava aquele filho já com 50, 60 anos como se ele fosse criança, basicamente, né? Eu Prometo, infelizmente, como eu disse, né, na abertura do nosso programa aqui, foi a última novela da Janete Claire. Ela iniciou a história, que inclusive foi pensada para exigir menos dela do que as novelas dos outros horários, né? Eu Prometo tinha uma estrutura parecida com as das novelas das 6, né? Eram 2 blocos apenas de conteúdo inédito por noite e não tinha o capítulo do sábado. Aí, porque a novela das 10 realmente já não tinha, né? Então essa tradição foi mantida. Mas o capítulo de Eu Prometo, ele durava cerca de 40, 45 minutos, contando tudo, contando os intervalos, as vinhetas, a parte que foi a deixa de ontem, as cenas do próximo capítulo, enfim. Então isso já servia para dar uma aliviada na carga de trabalho da Janete, mas um pouquinho antes do capítulo 60, ela deixou de escrever, deixou de criar a novela, porque adoeceu muito, não conseguiu mais ditar a novela como ela chegou a fazer, ou a escrever de lápis
para que depois fosse só datilografado, né? E, infelizmente, ela faleceu em 16 de novembro de 1983, com 58 anos de idade. Desde o começo de Eu Prometo, ela já tinha oficialmente a colaboração de uma então iniciante nesse trabalho, que é a Glória Pérez, né? E segundo a Glória Pérez, a Janete disse uma frase que é muito marcante desse processo de trabalho, que é o seguinte: quando ela disse assim, tá, então você vai trabalhar comigo, você serve para trabalhar comigo, depois de um teste, né, que ela fez, enfim, e ela diz, olha, eu não sei se vou chegar até o fim dessa novela, mas eu quero que essa novela chegue ao fim. Né? Essa é uma declaração muito forte, né? E a novela chegou ao fim, depois do falecimento da Janete, né? Terminou apenas no dia 17 de fevereiro de 84, salvo erro meu, com cerca de 100 capítulos, 103, se eu não me engano. E foi conduzida pela Glória Pérez, que sabia o que a Janete pretendia, né? Enfim, havia uma sinopse, claro, né? Conduziu a novela ali até o final de acordo com o desejo da autora criadora e sob supervisão, ali com alguma ajuda do viúvo da Janete, que era um escritor muito competente e experiente, o Dias Gomes, né? Uma das filhas do Lucas e da Darlene não era filha do Lucas, era fruto de uma traição da Darlene. E isso é descoberto já na primeira semana da novela. O Lucas quer se separar dela, consulta advogados e fica um pouco vulnerável a essa moça que ele conhece, a Kelly, também porque está chateado, né? Ele tem um motivo para pensar pela primeira vez seriamente em se separar de Darlene, porque ele descobre que uma filha não é dele, né? Mas ela se recusa a dizer qual. E só no fim da novela é que a gente fica sabendo quem é a filha que não é filha do Lucas. É a Adriana, né? Salvo erro da minha parte, né? É a Adriana. Mas, para ele, nada muda, né? Nada muda. As três meninas continuam filhas dele como sempre foram. Ele as criou, né? As duas biológicas e essa que não é. Mas, claro, é como se fosse, né? E, no fim das contas, também tem o encaminhamento amoroso do Conrado com a Adriana, né? E o Albano se torna uma pessoa que, depois de tudo que ele fez, ele, na verdade, queria o lugar do Lucas, né? Então, ele leva o partido junto com ele para uma grande guinada a uma direita muito extrema. Chega a fazer gestos semelhantes até aos do Hitler, né? Esse personagem do Neila Torraca, né? A Renée, ou melhor, a Kelly e o Lucas ficam juntos, claro, depois de quase não ficarem, porque existe toda uma tramóia para acusar Kelly de crimes até, e com isso afastá-la do Lucas, porque se ele se separa da mulher, mas vai viver bem com essa Kelly, então a gente precisa manchar o nome dele de alguma maneira, mais ainda, né? Enfim, é uma coisa de vingança mesmo, de despeito. Então nós temos que fazer com que ele se mostre para o grande público apaixonado por uma mulher criminosa, ligada ao justo em atividades criminosas dele, enfim. Mas claro que é tudo balela, né? E eles têm um final feliz depois de muitos tormentos românticos, com direito até a tapa de um no outro, tapa de outro no um, enfim. Eu prometo, espero, Eric Bretas, se você nos ouvir, assistir aqui ao nosso programa, que esteja em condições de entrar nesse pacote do resgate do Globoplay. Seria muito bom se nesse ano, pelos seus 40 anos, né, até fevereiro, quando são 40 anos do desfecho, agora 40 anos da morte de Janete também, né, seria muito bom se essa novela e outras dela, em que isso fosse possível, né, chegassem a nós também. Esse é o TBT, né, mas essa vale a pena. E eu não posso deixar de destacar, embora sem destacar, a abertura da novela, que eu acho maravilhosa na sua simplicidade, porque a Kelly era fotógrafa, né? E a Kelly aparece na abertura discretamente, assim, né, tirando fotos, e as fotos que ela tira, né, dá para entender assim, são as que nós vamos acompanhando ao longo dos créditos de abertura da novela, o dia a dia de um político tradicional e consagrado como era o Lucas. Então, ele
colado à grade de uma penitenciária, negociando o fim de uma rebelião com os presos ou tratando das suas condições lá na cadeia, comendo marmita com os operários numa obra, né? Sendo ali acarinhado por senhoras de sociedade, pegando criancinha no colo, beijando, sendo cercado pela imprensa, né? Então, a Kelly vai tirando essas fotos e há um efeito na tela muito simples, uma bobagem hoje a gente vendo 40 anos depois, como se aquilo fosse uma das partes que compõem um outdoor, né? Com cola. E essas fotos, então, depois todas compõem um enorme rosto do Francisco Coco e o logotipo da novela do lado, assim. Eu prometo, com o dedo em riste, assim, né? Essa abertura é fantástica, ao som da Fafá de Belém cantando Promessas, né? Sim, promessas fiz projetos, pensei tanta coisa, e vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Eu tenho um amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei te esquecer e prometi apagar da minha vida esse sonho, mas vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. TBT da TV, semana que vem está de volta. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau.